A verdade é que, nem Longino nem o resto da tropa se aperceberam das intenções do soldado. A maior parte dos romanos esforçava-se nos preparativos para a descida dos justiçados. Suponho que, procurando livrar-se de qualquer responsabilidade, o romano deitou mão a um pilum e, sem pensar duas vezes, espetou o flanco direito do mestre, enterrando a lança 15 a 20 centímetros. Mas o corpo do Nazareno, como era de esperar, não teve reação. O soldado, convencido do falecimento do prisioneiro, procurou retirar a arma. No entanto, a ponta em flecha do pilum esbarrou ou enganchou-se nos tecidos, resistindo. A segunda tentativa, o flanco cedeu e o ferro ensanguentado ficou livre. Pela ferida, de uns 4,5 cm de comprimento, saíram mansamente uns 10 centímetros cúbicos de sangue, a seguir, uma pequena quantidade de um líquido ceroso. Ao aproximar-me e examinar a lançada, notei que tinha entrado entre a quinta e a sexta costelas, com uma trajetória logicamente ascendente que, presumivelmente, trespassara o plano muscular intercostal, as pleuras parietal e visceral, o pulmão e o pericárdio, entrando em cheio na aurícula direita. Esta zona do coração conserva precisamente uma certa quantidade de sangue líquido, uma vez ocorrido o óbito. Em minha opinião, foi este o sangue que se derramou. Quanto à água que João, o evangelista, diz ter visto, e que surgiu imediatamente depois do derrame sanguíneo, é muito possível que se tratasse do referido humor de caráter seroso que enche a cavidade existente entre as túnicas das pleuras pulmonares. A visceral, como se sabe, adere intimamente ao pulmão e a parietal forra as paredes do tórax. Por baixo, cobre o pulmão e o diafragma exceto no centro. Por dentro protege a face mediastínica e por fora a face interna das costelas. Quando a lança rasgou estas pleuras, o referido líquido, ao variar a pressão, acabou por sair, derramando-se imediatamente depois do sangue. À sua maneira, o jovem João dissera a verdade, mas as afrontas ao corpo de Cristo não tinham terminado. Tendo passado a escuridão e o vento forte, as moscas e os insetos caíram sobre os corpos dos crucificados, convertendo as feridas em coroas negruzcas e palpitantes. Com uma grande experiência neste tipo de execuções, o carrasco encarregado dos encravamentos sugeriu ao oficial que se iniciasse a operação da descida pelo condenado que tinha morrido há mais tempo. Longino concordou. Também ele sabia que a rigidez cadavérica não tardaria a começar, dificultando os trabalhos do transporte para Geena. Era simplesmente assombroso. Naqueles momentos, quase às 4 da tarde, nenhum dos discípulos ou amigos do mestre viera ainda pedir o corpo do rabi. A ideia do centurião, tal como o dera a entender o procurador, era retirar os corpos das cruzes e transportá-los para a vala comum. João, que seguia atentamente os movimentos dos soldados, não saíra das proximidades do patíbulo. Atendeu durante breves minutos um dos correios de David Zebedeu, informando-o do falecimento do mestre, e, uma vez afastado o mensageiro, continuou junto do cabeço, visivelmente desmoralizado. Quando o oficial romano se postou por baixo da cruz de Jesus, vigiando os preparativos da descida, reparou imediatamente na nova e grande ferida do flanco. O sangue começara a formar grossos grumos no franjado lábio inferior da ferida. Compreendeu imediatamente que o cadáver fora lanceado e, com grande irritação, voltou-se para os seus homens repreendendo-os pela desobediência. Mas ninguém disse nada. Sem perda de tempo, o carrasco começou a manipular a cabeça do cravo que atravessava o pé direito do mestre, enquanto outro soldado encostava a escada de mão atrás da estipe, preparando novamente a comprida corda que tinham utilizado nos levantamentos. Com precisão estudada, o legionário aprisionou a base do cravo a mãos ambas, fazendo-o oscilar para cima e para baixo. Sabiamente, o responsável pelo encravamento tinha deixado a cabeça a uns 10 centímetros acima da pele. Desta forma, dispunha de espaço suficiente para o manejar. Poucos segundos depois, com um forte puxão, a ponta metálica estava fora da madeira e a extremidade inferior do Galileu relaxou-se totalmente, oscilando ligeiramente no vazio. O soldado agarrou então o calcanhar com a mão esquerda, arrancando o cravo com a direita.
Ao desenterrá-lo do peito do pé, o sangue brotou novamente, formando uma enorme rosa avermelhada em volta da ferida. Antes de se postar diante do pé esquerdo, o carrasco certificou-se se o seu companheiro, no alto da escada, tinha atado a corda ao patíbulo. Esperou até que rematasse a laçada central e, em seguida, repetiu a extração do segundo cravo. Também aqui não se registrou problema algum. O corpo do mestre pendia, inerte, escorrendo sangue pelas pontas dos pés. Os dedos grandes encontravam-se visivelmente separados dos outros, muito forçados para o eixo central do cadáver. Boa parte do volume sanguíneo acumulado nas pernas, e que ficara relativamente estancado pelos próprios cravos, ao desaparecer o efeito hemostântico começou a fluir, convertendo aquela parte da rocha no extenso charco em que os legionários escorregaram várias vezes. Livres os pés, mais 2 soldados se aferraram a ambos os lados da árvore e um terceiro e um quarto legionários, saltando para os ombros daqueles, dispuseram-se a repetir a operação do levantamento do madeiro transversal. Suspenso das operações, não me apercebi de que a minúscula representação do sinédrio se vira aumentada por outro grupo de sacerdotes recém-chegados à base do Gólgota. Aqueles sacerdotes preparavam-se para protagonizar outro lamentável acontecimento. Em uníssono, os soldados postados por baixo de cada uma das pontas do patíbulo e o que agarrava a corda do alto da escada fizeram força elevando o lenho até a afiada ponta da estipe ficar fora do orifício central do madeiro. Naquele preciso instante, o soldado da escada deu um grito, avisando os que controlavam a corda embaixo e atrás da cruz que podiam ir afrouxando. E assim fizeram. Jesus e o madeiro foram baixando lentamente, palmo a palmo. 1 cm antes de os pés tocarem na rocha, de modo que o cadáver chegou ao solo totalmente horizontal. Ao recuar, esbarrei sem querer com alguém. Quando ia desculpar-me, deparei com o ancião José de Arimateia, que era acompanhado por outro judeu de pequena estatura, cerca de 1,50 m. José alegrou-se ao ver-me. Esboçou um triste sorriso e apresentou-me o seu companheiro, Nicodemo, como ele membro do conselho do Sinédrio e da chamada nobreza laica de Jerusalém. Os 2 homens, com uma coragem que, na minha humilde opinião, nunca foi devidamente valorizada, traziam uma ordem assinada pelo próprio Pôncio Pilatos, autorizando a transladação do cadáver do Nazareno para um túmulo privado. José, conhecendo a triste sorte sempre reservada aos justiçados, cujos corpos eram geralmente devorados pelas ratazanas e animais selvagens na vala de Jena, apressara-se a visitar o procurador, suplicando-lhe a custódia do mestre. Pelo que se via, este tipo de petições não era raro. Muitos dos familiares e amigos dos executados tinham por costume recorrer à máxima autoridade romana e, a troco de dinheiro ou de ofertas, conseguiam os seus propósitos. José levara uma grande quantia ao pretório. Mas, quando Pilatos teve conhecimento das intenções do seu velho amigo, recusou o dinheiro, assinando imediatamente a autorização. Mal foi José e Nicodemo terem chegado ao patíbulo pouco depois dos seus fanáticos companheiros do Sinédrio, o centurião desenrolou o papiro e, depois de ler atentamente o texto, concordou, dando a sua autorização. Mas a inesperada presença dos membros demitidos do Conselho de Justiça judeu junto das cruzes mobilizou imediatamente os saduceus. Os sacerdotes viram perfeitamente como José entregava o rolo ao oficial e suspeitaram que os discípulos do Galileu procuravam apossar-se do cadáver. Entretanto, o carrasco conseguira desencravar o pulso esquerdo de Jesus. E quando se preparava para fazer o mesmo com o último cravo, uma súbita gritaria o deteve. A patrulha e todos nós vimos então como alguns dos juízes, vermelhos de ira, se precipitavam para o alto do Gólgota, exigindo o direito de dispor dos corpos dos 3 justiçados. Longino fez um sinal aos seus homens e os 15 legionários, com Arsênios na primeira fila, cobriram o rebordo oriental da penha, cortando a passagem aos furiosos sacerdotes. Estes, ao chegarem ao final da fenda que dava acesso ao promontório, pararam de repente, estupefatos perante os reflexos das ameaçadoras espadas.
Mas, longe de recuarem, enfrentaram a escolta, exigindo o corpo do mestre. Parte dos curiosos que se tinham unido aos juízes, instigados e encorajados por estes, gritaram também, insultando os romanos e arremessando pedras. Os amotinados, enraivecidos, começaram a avançar para o Calvário. Mas o centurião, desembainhando a espada, pôs-se à cabeça dos legionários e deu ordem de atacar. Em formação cerrada, os romanos começaram a avançar com passo firme e resoluto para os judeus que tinham subido até o penhasco. Os seus rostos tensos, exprimindo uma raiva mal contida, fizeram-me tremer, pareciam estar dispostos a tudo. Mas os sacerdotes, compreendendo o perigo, deram meia volta, fugindo em atropelo. Um ou dois, na sua precipitação, rolaram pelo caminho, sendo espezinhados sem piedade pela patrulha que, em fila, corria na direção dos hebreus furiosos. O ataque não tardou a surtir efeito. Quando o populacho viu soldados de espadas ao alto, dispostos a massacrá-los se fosse preciso, recuaram, dispersando em todas as direções. Uma vez restabelecida a ordem, o pelotão voltou ao alto da rocha, formando um novo e mais numeroso cinturão de segurança em volta das cruzes. João e as mulheres, que tinham sido obrigados a correr, fugindo da furiosa carga, viram de longe como o carrasco concluía o seu trabalho de desencravamento de Jesus. Os restantes sacerdotes judeus que se tinham rebelado desapareceram pelos campos e no interior da cidade. Só uns poucos, de longe, e dispersos, se atreveram a espiar os movimentos dos guardas.